Olá, meus amores! A nossa aula de hoje é para a gente tirar uma dúvidas sobre frações, que são as frações aparente, próprias e impróprias, e comparações de fração. Veja frações próprias. Toda fração que for considerada própria deverá ser menor que o inteiro, ou seja, seu numerador é menor que o seu denominador. Veja que nós temos aí 3/2, 2/7 e 8/12. Vimos que os numeradores são 3, 2 e 8. Eles são menores que os denominadores, que são 6, 7 e 12. Então, nessa questão, todas as frações que tiver o numerador menor do que o denominador, ela é uma fração própria. Aqui nós temos as frações impróprias. São aquelas onde o numerador é maior que o denominador. Perceba que tem um 6/2, 4/2 e 7/5. Veja que o numerador, eles são maiores que o denominador. Então, quando vimos uma fração em que o numerador é maior do que o denominador, chamamos de frações impróprias. Temos também as frações equivalentes. As frações equivalentes são frações escritas de maneiras diferentes, entretanto, representando a mesma parte de um todo. Ou seja, são frações iguais, porém, apresentadas de maneiras diferentes. Veja que eu tenho 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Elas representam a mesma porção do retângulo, ou seja, todas as frações foram divididas pela metade, pois os numeradores representam a metade dos denominadores. Veja aqui. Denominador aqui da primeira fração, 1/2. O 2 é a metade, o 1, desculpe, é a metade de 2. Temos aqui a fração 2/4. O 2 é a metade de 4, ou seja, o numerador 2 é a metade de 4. 4/8. O 8, que é o denominador, veja que o 4 é a metade de 8. E 20/40. Você tem 40, que é o denominador, e o 20, que é o numerador. O 20, numerador, ele é metade de 40. Por isso que essas frações, elas são equivalentes. Porque, independente, elas estão escritas de forma diferente, mas todas elas estão divididas pela metade. Então, por isso que ela é chamada de frações equivalentes. Vamos entender melhor como comparar frações. Vamos comparar as frações com numeradores iguais. Quando as frações às quais pretende se comparar tiverem numeradores iguais e denominadores diferentes, a maior fração será que tiver o menor denominador. Vejamos aqui, 6/3, 6/7, 6/5. Temos aqui os numeradores 6, todos eles iguais, e os denominadores diferentes. Temos aí o 6/3, o 3 é o menor denominador. Então, essa fração 6/3 é a maior fração, porque ela tem o menor denominador. Lembre-se sempre, de numeradores iguais, denominadores diferentes, a maior fração é que tiver o menor denominador. Agora, vamos comparar frações com denominadores iguais. Quando as frações às quais a gente pretende comparar tiver denominadores iguais, que é o de baixo, a menor fração será que tiver o menor numerador. Aqui eu tenho 10/7, 8/7 e 3/7. Veja que os denominadores todos são iguais. Os numeradores, eles são diferentes. Então, quem é a menor fração? A menor fração vai ser a que tiver o menor numerador. E não esqueça de usar os símbolos para comparar a fração. Temos aqui o símbolo de maior que e menor que. Menor quando a pontinha está apontada para a menor fração. Quando temos a boquinha aberta do sinal, voltada para a fração, é sinal de que essa fração é maior que a outra. E temos o sinal de igualdade, que diz que as frações elas são iguais. Comparando frações com denominadores e numeradores diferentes. Quando as frações tiverem numerador e denominador diferentes, devemos reduzir os denominadores ao mínimo múltiplo comum, que é o MMC, para a gente poder conseguir comparar. Nesse caso, a gente vai tirar o MMC dos denominadores.
Temos aí a fração quinto, sétimo e quarto, nono. Quem são os numeradores? É o 5 e o 4. E os denominadores? O 7 e o 9. Então, a gente vai tirar o MMC desses denominadores. Tem uma dica. Você pode multiplicar os numeradores das duas frações para descobrir um denominador comum. Mas isso só é válido quando os denominadores, os números for de 1 a 9. Se os denominadores for a partir de 10 em diante, você não tem como fazer essa multiplicação, porque não vai dar certo. Certo? Você pode pegar essa dica quando os denominadores for de 1 a 9. Se caso eles sejam a partir de 10, será necessário tirar o MMC, como eu vou mostrar agora para vocês. Veja desse modo. Quando as frações tiverem numerador e denominador diferente, devemos reduzir denominadores ao mínimo múltiplo comum para conseguir comparar. Se vocês não puderem fazer aquele método de multiplicar os denominadores, se caso os denominadores forem mais do que 10, for a partir da casa decimal, a partir de 10 em diante, vocês vão ter que fazer esse método do MMC. Vai ter que tirar o MMC dos denominadores, caso eles sejam a partir de 10. Se eles forem dos números de 1 até 9, você pode fazer aquele meio, que é multiplicar os denominadores. Caso contrário, tira-se o MMC, como vocês estão vendo aqui na imagem, que foi tirado o MMC de 7 e de 9. Eu posso fazer tanto dessa forma, como fazer a multiplicação, que o resultado vai ser o mesmo. Veja que o resultado é o 63, mesmo eu tirando o MMC ou multiplicando 7 vezes 9. Lembre-se, essa dica só serve para os numerais de 1 a 9, se os denominadores for de 1 a 9. A partir de 10 em diante, necessário tirar o MMC. Fica ligado. Veja que depois que a gente fez o MMC, a gente vai substituir denominadores das frações pelo MMC que a gente encontrou. Primeiro, a gente vai dividir o MMC pelo denominador da fração e depois multiplicar pelo numerador da fração. A gente vai multiplicar o resultado que você dividiu pelo denominador. Depois, a gente vai multiplicar pelo numerador. Veja aqui, você mudou os denominadores. Veja que você fez a multiplicação 7 vezes 9, que deu 63. Então, você vai fazer 63 dividido por 7 vezes 5, que vai dar 45. Então, sua primeira fração vai ser 45/63 avos. A segunda fração, que seria quarto nono, vai ficar 63, que foi o numerador que você fez o MMC. Você vai multiplicar, vai fazer a divisão. 63 dividido por 9, que é o denominador, vezes 4, que for o numerador, que vai dar 28. Agora, a sua segunda fração vai ser 28 sobre 63 avos. E aí, você vai comparar. Denominadores iguais, podemos fazer a comparação da fração. Denominadores iguais, a menor fração vai ser a que tiver o menor numerador. E nesse caso, quem vai ser a menor fração? 28/63 avos. Veja que eu vou mostrar mais à frente a vocês. Veja que é super fácil. Veja que a fração 5 sétimo e 4 nono foi transformada em 45/63 avos e 28/63 avos. Assim, a gente pode fazer a comparação, porque os denominadores agora eles são iguais e os numeradores eles estão diferentes. Então, a menor fração será que tiver o menor numerador. Então, podemos dizer que 28/63 avos é a menor fração. Veja que a setinha, a pontinha, está apontando para a menor fração. E a boquinha está apontando para a maior fração. Viu como é fácil? Espero que vocês tenham compreendido as diferenças das frações e pego a nossa dica. Lembrando, aquela dica que eu dei lá para vocês do tirando o MMC só serve para números de 1 a 9, quando o denominador for de 1 a 9. A partir da casa decimal, vocês vão ter que tirar realmente o MMC. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, fixando mais sobre a fração. Fique com Deus, espero vocês na próxima aula. Na sexta-feira, a gente tem a nossa aula super interativa. Beijos no coração de cada um de vocês da Prodina. Até a próxima!